Fala aí pessoal, tudo bom? Sejam mais uma vez bem-vindos para mais uma aula. O tema hoje será revisão criminal. Hoje veremos um pouquinho sobre algo que realmente é de muita relevância dentro dessa parte penal, né? Revisão criminal. O que é? É uma ação penal de conhecimento de natureza constitutiva. Guardem também essa palavra. Ou seja, sujeita às condições de procedibilidade. Olha que palavra difícil. Procedibilidade. Impostas a toda ação criminal. Como? Então, vamos ler de novo. Revisão criminal, o que é? É uma ação penal de conhecimento de natureza constitutiva sujeita às condições de procedibilidade impostas a toda ação criminal. Como? São 3 itens. 1, 2, 3. Possibilidade jurídica do pedido. Legitimação. Legitimação. Ad causa. E aqui embaixo, legítimo interesse. Possibilidade, legitimação e legítimo interesse, tá? São essas três condições. Possibilidade jurídica do pedido, legitimação e legítimo interesse. Aqui a gente segue falando, ó, somente será admitida a revisão, prestem atenção, hein, dos autos quando a sentença condenatória
quando a sentença condenatória for. Somente será admitida a revisão dos autos quando a sentença condenatória for. Prestem bem atenção agora, hein? São mais 3 itens. Primeira, contrária ao texto da lei. Contrária ao texto da lei. Segunda, se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Comprovadamente falsos. E aqui, ó, contrária ao texto da lei. Terceiro, após a sentença. Após a sentença. Se forem descobertas, novas provas. Isso aqui é muito importante, hein? Se forem descobertas novas provas da inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial da pena. Circunstâncias que determinem ou autorizem diminuição especial do que? Da pena. Somente será admitida a revisão dos autos quando a sentença condenatória for contrária ao texto da lei, se fundar em depoimento, exames ou documentos comprovadamente falsos após a sentença, se forem descobertas novas provas da inocência do condenado ou de circunstâncias que diminuem ou autorizem a diminuição especial da pena. Ok? Vou apagar essa parte aqui para poder continuar. Essa parte de revisão criminal, ela é extensa. Ela é grande. Vamos lá, dando continuidade. A revisão
A revisão criminal verificará se a decisão realmente transitou em julgado, se a decisão realmente transitou em julgado, cabimento se não se trata de mera reiteração, se não se trata de mera reiteração, ok? Incidência da prescrição da pretensão punitiva punitiva. Depois a gente vai ler tudo de novo. Prescrição retroativa competência do tribunal, competência do tribunal, se não é caso de aplicação de uma nova lei mais benigna de competência do juízo da execução. Aplicação de uma nova lei mais benigna da competência do juiz da execução penal. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 itens que serão verificados. Se a decisão realmente transitou em julgado, cabimento, se não se trata de mera reiteração, incidência da prescrição ou da pretensão punitiva, prescrição retroativa, competência do tribunal, aplicação de uma lei mais benigna por parte da execução penal. Agora vamos ver aqui a parte de cabimento. Quanto ao cabimento será da decisão condenatória que transitou em julgou no primeiro grau ou que transitou em julgado na instância superior,
poderá também ser interposta a revisão criminal de condenação do tribunal do júri. Então, quanto ao cabimento do que? Da decisão que? Condenatória, decisão que condenou, que transitou em julgado em primeiro grau, ou que transitou em julgado em instância superior, ou instância superior. Pode ser tanto de primeiro grau quanto instância superior, tá? Poderá também ser interposta o que? A revisão criminal. Revisão criminal. Inclusive da condenação do tribunal do júri. Lembrando que o tribunal do júri julga os crimes dolosos contra a vida. Então, revisão criminal verificará 7 itens que serão verificados: se a decisão realmente transitou e julgou, o cabimento, se não se trata de mera reiteração, incidência da prescrição da pretensão punitiva, prescrição retroativa, competência do tribunal e aplicação de uma nova lei mais benigna. Ali eu destaco a execução penal. Aqui a gente fala sobre o cabimento, né, da decisão condenatória que transitou e julgou, seja em primeiro grau ou instância superior, e em qualquer tempo, né, poderá também ser interposta revisão criminal de condenação também do tribunal do júri. Aqui a gente vai falar sobre o prazo. Poderá ser requerida a qualquer tempo. Qualquer tempo. Antes da extinção da pena ou após. Ou seja, antes ou após a extinção da pena. Porém, não será admitido a reiteração do pedido, salvo se fundamentado em quê? Em provas novas. Isso aqui é fundamental na revisão criminal. A presença de provas novas. A presença de novas provas. Ok? Aqui eu falei então da revisão criminal verificará. Aqui eu falei sobre o cabimento, prazo. E agora a gente vai ver competência.
competência. Vamos embora. São processadas e julgadas pelo STF, Superior Tribunal Federal, quando a condenação for proferida por ele, né? A condenação for proferida por ele. Se for por ele, né? Obviamente, STF. Nos demais casos, será julgado pelo Tribunal de Recursos. Tribunal de Recursos. Tribunal de Justiça na seção criminal ou de alçada. Tribunal de Justiça na seção criminal ou de alçada. Então, a competência do STF, se a condenação for proferida por ele, se não for proferida por ele, será Tribunal de Recursos ou Tribunal de Justiça, criminal ou de alçada. Tá? Aqui a gente vai falar agora um pouco também sobre processamento. No direito brasileiro, a revisão criminal é regulamentada nos artigos 621 ao 631 do Código de Processo Penal, CPP. Código de Processo Penal, lá nos artigos do 621 ao 631. Deverá ser feito um requerimento com a certidão de haver transitado e julgado a sentença condenatória e com peças que comprovem os fatos arguidos. Fatos arguidos. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor. Ou seja, quem vai receber? Um relator e um revisor. Tá? Um relator e um revisor. No qual o relator deverá ser integrante do tribunal, o relator será do tribunal, que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo e poderá determinar que se apensem aos autos originais, se daí não existir dificuldade para a execução normal da sentença. Ou seja, ele não pode ter participado, né? O relator ele não poderá ter participado diretamente deste processo. Caso o relator julgue insuficiente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça, que se apensem os autos originais, indeferi-lo, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal. Aqui ele continua. Interposto o recurso por petição, independentemente do termo, o relator apresentará o processo em mesa para o julgamento e relatará, sem tornar parte da discussão.
Caso o requerimento não seja deferido, será aberta vista aos autos ao Procurador-Geral. Vista aos autos ao Procurador-Geral para dar parecer. Qual é o prazo que ele tem? 10 dias. Em seguida, examinados os autos, sucessivamente ao relator e ao revisor, tá? Revisor também, 10 dias. Então será julgado o pedido na sessão que o presidente designar. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração. Olha só, caso julgue procedente a revisão criminal, poderá alterar a classificação. Alterar a classificação, tá? Poderá absolver o réu, modificar a pena ou até anular o processo. De qualquer forma, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão de revista. Então aqui, ó. Alterar a classificação, absolver o réu, modificar a pena, anular o processo. Então são 4, né, possibilidades. 4 possibilidades. São 4 possibilidades, né, caso julgue procedente a revisão criminal. Imposta pelo quê? Pela decisão de revista. Decisão de revista. Tá? Então essa é a importância sobre a revisão criminal. É uma ação penal de conhecimento de natureza constitutiva, sujeita às condições da ação e procedibilidade impostas a toda ação criminal, como possibilidade jurídica, legitimação, legítimo interesse. A gente viu também que somente será admitida a revisão dos autos quando a sentença condenatória for contrária ao texto da lei, se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, após a sentença, se forem descobertas novas provas da inocência do condenado ou de circunstâncias que determinem ou autorizem a diminuição especial da pena. A revisão criminal verificará se a decisão realmente transitou em julgado, cabimento, se não se trata de mera reiteração, incidência da prescrição, da pretensão punitiva, prescrição retroativa, competência do tribunal, se não é caso de aplicação de uma nova lei mais benigna, de competência do juízo da execução penal. Então essa aí foi a revisão, né, literalmente sobre esse tema também muito procurado, que é o de revisão criminal. Tamo junto.